Caio, usando uma... Não, foi mais do que uma figura de linguagem que você usou ontem, na transmissão ontem, na cobertura ontem, quando você disse que o governo brasileiro quer medir o sucesso dessa COP30 em boa parte pelo aporte que se consegue em termos da substância ao fundo de florestas. Estamos em que pé, então? Hoje foi um dia ruim nesse aspecto, William. TFFF, né, Fundo Florestas para Sempre, hoje não conseguiu nada, né? Estamos na mesma situação de 24 horas atrás, com 5,5 milhões de dólares aportados pelos mesmos Bilhões, países. bilhões, você quis dizer. Isso, me desculpe, bilhões de dólares. Havia uma expectativa da Alemanha fazer um anúncio, mas anunciou que vai apoiar, mas sem falar o valor. Todos os outros países nessa mesma linha, uma certa frustração, incômodo com o fato da China simplesmente até agora ignorar a demanda, fazer um discurso de alinhamento ambiental com o Brasil, com a agenda brasileira na COP, com a agenda brasileira mundial, defendendo o multilateralismo, mas na hora também de aportar nenhuma segurança. Então, se a gente considerar que 25 bilhões de dólares é a meta e que foram conquistados 5 bilhões agora, estamos aí numa casa bem abaixo, muito embora o que eles dizem é que há uma expectativa até o final da COP, no dia 20, ou mesmo isso se estenda nas próximas semanas, no encontro do G20 na África do Sul, no final de novembro. Dizem que não tem que sair da COP com tudo isso, mas em 24 horas não saiu do lugar. Que tal soou o argumento, Daniel, trazido pelo Lula? Evidentemente, ele foi confrontado com essa questão básica que a gente tratou bastante aqui. Como é que faz para justificar a exploração de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, dizer que a gente tem que sair dos combustíveis fósseis? Ele encontrou a saída óbvia. É dizer, não, peraí. O que eu vou ganhar com combustível fóssil vai servir para eu fazer a transição energética. Colou? William, o problema é o seguinte, em 2005 a matriz energética global era 85% baseada em combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão mineral. 20 anos depois, em 2025, apesar de tudo que a gente fala aqui sobre transição energética, combustíveis fósseis representam 80% da matriz energética global. Eu tive a oportunidade de recentemente conversar com o CEO da Shell. A Shell não é mais uma empresa de petróleo, é uma empresa também de energias renováveis. Ele contava o seguinte, que uns 10 anos atrás ele recebia muitas consultas de empresas de tecnologia, big techs, que estão construindo data centers, são sedentas por energia, e chegavam para a Shell e perguntavam o seguinte, vocês têm alguma opção de energia limpa? 5 anos atrás, a conversa, segundo ele, mudou. O pedido das Big Techs era, vocês têm alguma opção de energia segura? E hoje, a demanda, a sede de energia é tanta que chegam para a Shell e perguntam só o seguinte, vocês têm alguma opção de energia? Não importa qual seja. Isso mostra que o mundo não está reduzindo a demanda por petróleo. O Brasil está oferecendo. Não quer. Agora, a Noruega, que também faz contribuições ao Fundo Clima e anunciou uma importante contribuição ao TFFF, também explora petróleo e continua oferecendo. Então, a questão é se mover pelo lado da demanda, não da oferta. É óbvio que para um país que está procurando protagonismo numa negociação climática, protagonismo ambiental, é um sinal dúbio, é um sinal ambíguo e dificulta. Colocar no finalzinho da COP ali é uma coisa que não estava no plano de ação, na agenda desta COP, mas que era desejo dos negociadores colocar, que é um transitioning away dos combustíveis fósseis, um mapa do caminho para o distanciamento, para a eliminação dos combustíveis fósseis. Como colocar isso na condição de quem vai explorar petróleo na margem equatorial, não pega bem. Eu acho, bom, não quero ser aqui arauto do fracasso da COP30, longe disso. Ontem, por exemplo, na transmissão nossa, ontem o Marcelo Brito deixou, acho que isso de forma clara para todos nós, de maneira muito convincente. De qualquer forma, é algo movendo-se na direção que a gente espera que se mova, algum tipo de coordenação surge,
medidas pragmáticas que saem de uma série de setores econômicos, acabam encontrando um espaço de coordenação. Cresce a ideia de que do jeito que está não pode ficar, alguma coisa não sabe, mas caminha. A ideia é essa que caminha. Mas o que o Daniel está falando é difícil da gente fugir. Vai colocar isso como na COP30? Cadê o tal do horizonte para sair do combustível fóssil? Ele sempre é jogado mais para frente. Bem, William, eu acho assim, como eu já tinha dito antes aqui, quer dizer, essa licença para essa exploração não poderia ter saído nas vésperas da COP no Brasil, poderia ter saído anos atrás, ou seja, eu não sou contra a licença, mas sou contra o timing da licença. Uma vez tendo saído agora, acho que a saída do presidente Lula é a melhor possível. Né? Dizer, Ou a única. A única, né? E não, vamos pegar esse dinheiro, uma parte deles vamos investir na transição energética. É o que, como o Daniel lembrou, a Noruega faz isso há muitos anos, né? Há muitos anos, desde 20 anos atrás que ela financiou o Fundo Amazônia, sempre foi a maior financiadora, agora é a maior financiadora do TFFF, com 3 bilhões, são só 5 bilhões e meio, dos quais mais da metade da Noruega. A Noruega, quando ela descobriu o petróleo, em 1969, ela criou o Fundo do Petróleo, né, um fundo soberano, que hoje tem 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, é um fundo anticíclico, mas ela não consegue mexer no principal, porque os juros já são suficientes para fazer as medidas anticíclicas e tal, quando o petróleo está mais barato, ou quando há recessão no mundo e tal, e deu muito certo. Então, acho que o presidente Lula, acho que deu um passo interessante, sim, acho que era isso que tinha que ser feito. Agora, com relação ao petróleo, acho que a gente vai ver ainda nos próximos anos uma forte dependência dele, e o importante é que haja uma tendência, né, para... A gente deu já passos muito grandes na direção de tornar a energia, as fontes renováveis de energia, sobretudo eólica e solar, mais baratas, graças à China, justamente, né? Então, acho que há aí sinais positivos e negativos. Caio, eu estava fornecendo como informação à nossa audiência o cronograma, quer dizer, as negociações propriamente ditas na conferência da COP30 começam agora dia 10, começam na segunda-feira. O que havia de clima mesmo, né? Clima não no sentido de meteorologia, mas clima no sentido de ambiente, de discussões. É o que a gente viu nessas 48 horas de encontro dos chefes de governo de Estado. Que gosto ficou disso, dessas negociações, ou dessas conversas diplomáticas que você acompanhou esses 2 dias? Bom, William, de certo modo, a impressão, pelo menos por parte do governo, é que, vamos dizer assim, poderia ser melhor, mas também poderia ser pior, né? Acho que não tem uma percepção... Caio, desculpa te interromper. Naquelas coisinhas técnicas chatas pra caramba que aparecem sempre em transmissão ao vivo. Nós estamos ouvindo você, mas a sua imagem está congelada. Eu vou pedir ao Daniel, enquanto se corrige esse problema, que é coisa horrível, porque você ouve a pessoa falar e a pessoa parada lá com a boca fechada e por onde ele está falando. Daniel. Pois é, William, eu mencionava aqui na intervenção anterior essa questão do distanciamento do petróleo. O que acontece? A COP28 em Dubai colocou ali uma coisa paradigmática, muito importante, porque o grosso das emissões, não é o caso do Brasil, o Brasil é mudança no uso do solo, desmatamento, mas o grosso das emissões de gases estufa, globalmente falando, é energia. É queima de petróleo e de combustíveis fósseis. A COP28 teve pela primeira vez essa menção ali de que quer-se chegar à eliminação dos combustíveis fósseis, mas não disse quando. Então, ter esse mapa do caminho era algo que poderia ter sido feito na COP29, não se abordou. Agora, não estava na agenda oficial da COP30,
mas uma série de negociadores, principalmente o trio ali formado por André Corrêa do Lago, Ana Toni, Marina Silva, gostaria de abrir esse diálogo nestas próximas 2 semanas. E não colocar uma data, mas dizer mais ou menos ali o que foi feito com o financiamento climático em Baku no ano passado para Belém agora. Dizer, olha, no ano que vem, na Austrália, ou daqui a 2 anos na COP da África, a gente vai acertar uma data. Precisa ter uma declaração, um gesto. E é nesse ponto que o Brasil saiu fragilizado com a licença do IBAMA tão perto. Porque você já tem os suspeitos de sempre ali. Os países árabes, por exemplo, são fortes oponentes de que você tenha uma declaração nessa linha. E é óbvio que se você colocar uma demanda como essa na mesa de negociação, não estou falando do Lula no microfone, não. Estou falando na sala fechada dos negociadores. Na hora de colocar isso, o discurso fica ambíguo. Então, a licença, estou com o Lorival. Poderia ter saído anos atrás e poderia sair algumas semanas à frente. Na hora que saiu, prejudicou. Temos o nosso Caio de volta, ao vivo, a cores, áudio e imagens coincidindo um com o outro. Caio, o que eu estava pedindo a você, nosso repórter aí, cobrindo diretamente tudo isso, que gosto ficou para você esses 2 dias nos quais se supõe que os chefes de governo de Estado deem o tom das negociações que ainda vão começar? Bom, William, o que me chama muita atenção aqui é que, diferentemente de outras COPs, em que o Brasil tem uma participação ativa, mas não de protagonista, esse alinhamento, o fato da COP ser no Brasil, uma presidência brasileira, o Brasil é protagonista. Né? Nas outras COPs, não estou falando que não era protagonista, mas os protagonistas das COPs costumam ser principalmente os europeus. Então, é uma oportunidade, de fato, do Brasil tentar emplacar com protagonismo as suas teses e a sua visão sobre o combate às mudanças climáticas. Isso chama muito a atenção e isso se reflete também na forma como o próprio governo encara esse evento aqui em Belém, né? Você sente um misto ali de proativismo, com um certo orgulho de estar à frente dessas negociações. Agora, na minha análise desses 2, 3 dias iniciais, 3 dias contando as agendas bilaterais do presidente Lula na quarta-feira, poderia para o Brasil ser melhor, mas também poderia ser pior. Né? De certo modo, o Brasil conseguiu ser um anfitrião, conseguiu passar a sua mensagem e conseguiu, principalmente na cúpula dos líderes, dar um direcionamento, que essa era a ideia da cúpula dos líderes anterior à COP, que começa oficialmente segunda-feira, empurrar para tentar fazer com que essas teses defendidas aqui pela ministra Marina Silva, ministro Fernando Haddad e pelo presidente Lula sejam absorvidas durante a negociação técnica a partir da semana que vem. Poderia ser melhor? Poderia. TF, FF, como eu disse antes, de fato não evoluiu. Mas tem essa tese que, para mim, essa do combustível fóssil, essa de tentar passar uma mensagem de que está perfurando petróleo ali na Amazônia Azul, a 500 quilômetros da foz do Amazonas, e tentar aglutinar essa perfuração com um discurso ambiental, ou seja, pegar o recurso do petróleo para financiar uma transição energética. A gente só vai saber se deu certo essa tese e as outras teses, mas essa do petróleo eu acho que é a principal que a presidência brasileira põe na mesa no final da COP. Mas as cartas estão na mesa, William. E houve essa possibilidade do Brasil liderar esse jogo nesses 2 dias aqui. Esse ponto que você está levantando me faz lembrar o que a gente estava falando aqui 1 ano atrás, Lorival. Quando pré-Trump, a gente apontava que tipo de plataformas o Brasil teria em termos globais, porque aí o Lula já tinha falado naquele momento da intenção dele de ser um mediador da paz, e a gente apontava que, na verdade, o que a gente tinha como grande trunfo era justamente a COP30, em termos de capacidade de projeção mesmo, de soft power, mas um soft power consistente, que é esse. Nós temos lições a dar em matéria de matriz energética, nós temos conseguido uma revolução da agricultura tropical, com crescimento de produtividade.
sem que isso comprometa as metas de sustentabilidade. É discutível aqui e ali, mas os dados indicam que a gente começa a controlar a questão da poluição causada pelo Brasil, pelo desmatamento ilegal e das queimadas, mas seria a grande plataforma. Está sendo? Pois é, então, isso é que mostra como foi errada essa licença ambiental agora para a exploração do petróleo, porque o governo Lula tem credenciais super consistentes naquele que é o nosso calcanhar de Aquiles e um calcanhar de Aquiles para o mundo todo. 75% das nossas emissões de gases de efeito estufa são do uso da terra, dos quais 50% desmatamento e queimadas e 25% agropecuária. E o Lula, nos primeiros governos dele, junto com o início da Dilma Rousseff, entre 2004 e 2012, e agora, nesses últimos anos, principalmente no último ano, ele conseguiu reduções drásticas, muito significativas no desmatamento. Então, essa era a grande cartada do Brasil, essa é a grande credencial. E aí a atenção disso se desvia para essa questão do petróleo, realmente lamentável.